Nesse mês marcado pelas ações do Setembro Amarelo, vamos tratar de um assunto ainda delicado, mas de extrema importância, que é a prevenção ao suicídio. Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo a psicóloga Graciana Pereira. Graciana, boa noite. Obrigado pela sua participação. E a gente vai falar, né, que é um mês de extrema importância, né, que é Setembro Amarelo. Sim. E já vou direto à pergunta, né, o que é Setembro Amarelo? Eu que agradeço a oportunidade, Joana. Acho que sempre é uma oportunidade da gente trazer esse assunto à tona de uma forma mais segura, principalmente porque é só o Brasil, né, que tem a campanha de Setembro Amarelo, né, que iniciou em 2014 com a Associação Brasileira, né, de Psiquiatria, o Conselho Federal, né, de Medicina e o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, quando iniciou no Brasil, né, tinha uma proposta e hoje a gente vê aí que se avançou muito, mas também a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente fala a respeito desse tema, né. Setembro Amarelo, ele é uma campanha, principalmente para a gente poder conscientizar, prevenir, promover saúde, né, e principalmente promover saúde mental. Tá certo. As pessoas que falam em suicídio só fazem para chamar atenção e não pretende, de fato, terminar com suas vidas, enfim. Isso é mito ou é verdade? É um grande mito, né? Porque quando a gente fala de suicídio, atualmente a gente até tem conversado muito sobre esse tema. A importância da gente não falar sobre o suicídio em si, mas sobre formas de autocuidado, né? A melhor forma de prevenir sobre o suicídio é falando a respeito de maneiras da gente olhar para a nossa saúde mental, né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de dor psíquica, a gente fala de dor emocional, né? E o suicídio nada mais é que um desfecho trágico para uma situação de dor insuportável, né? Então, a gente precisa olhar, né, para essa questão, porque o indicador aí só vem aumentando. E esse é um dos discursos que a gente vê, né, que muito banalizado, né, como se fosse para chamar atenção, como se fosse falta de Deus, né, como se a pessoa que fala não tenta, né, e muito pelo contrário, a gente fica usando muito esse efeito chacoalhão, né, vamos ver se vai fazer mesmo, e a gente está falando de uma população, né, de risco, principalmente com jovens, que ainda está numa fase que está em transição, está se pensando ainda, está totalmente impulsivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa que fala, né, muitas vezes, né, a gente precisa ter essa atenção a esses sinais, essas falas, né, muitas vezes. Certo. E a gente tem que diminuir esses estigmas, né, que infelizmente só atrapalham a busca de ajuda. Quebrar, né, esses paradigmas, né, e você falou jovens, é interessante, até porque com a internet, né, tem muitos jovens que ficam muito na internet, muitos pais que não tomam conhecimento disso, né, e vem com frequência, né, não é mostrado, mas com frequência vem acontecendo bastante suicídio com os jovens, né, muitos jovens chegam nesse ponto, né? Na verdade, assim, até a campanha, né, ela vem trazendo dados importantes aí pra gente, e a faixa de maior indicador, né, em relação ao risco mesmo, tá entre os 15 aos 29 anos. Então, a gente tá falando de jovens aí que tá no início, né, da vida, e infelizmente a gente vai ouvindo cada vez mais essas estimativas. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente aborda, né? Tem orientações para a gente não divulgar fotos, não falar sobre os métodos que foram utilizados, porque é uma tendência nossa querer saber, né? Morreu do quê? Né? E nessas questões, né, principalmente com relação ao suicídio, infelizmente os dados são muito subnotificados, muitas situações não chegam, né, porque a gente não sabe compreender, às vezes um acidente automobilístico pode acontecer de ser subnotificado, a gente não sabe a intencionalidade, né, mas os jovens realmente é uma população aí de grande risco, homens principalmente,
né? Tá. A gente tem uma estimativa aí de 700 mil pessoas, né? É bastante. Muitas vidas ceifadas aí por uma questão de... A gente fala que é uma pandemia de saúde mental, né? Que é muitas vezes não vista, não cuidada, não olhada com essa atenção. E os jovens realmente, assim, a gente precisa ter um olhar com muito mais cuidado e cautela, né? Porque é a população de maior risco que a gente tem mesmo. Tá certo. A questão, né, da internet, a gente tem aí um exemplo quando teve a questão da baleia azul, por exemplo, né? Não faz muito tempo, né? E a gente sabe que foi um dos disparadores aí de muitas questões. Teve um seriado também recente aí que alguns jovens, né? 13 Razões, né? Que é um seriado que aconteceu de que muitos jovens se identificaram com a figura da personagem principal. E muitas vezes esses perfis de pessoas que vão vendo formas, né? Vão vendo aquilo como uma solução. Sim. Então, infelizmente, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente apresenta mesmo, né? Por conta disso. Tá certo. Quais os sinais de alerta para o suicídio? Sim, na verdade, né, a gente consegue... tem até era uma estimativa, né? Que as pessoas falavam bastante sobre essa questão de sinais. Nem sempre os sinais são claros, é muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque a gente vê muitas reportagens, muitas pessoas falando que sinais são claros, que é possível, né, identificar, mas nem todos os casos são possíveis de identificação. Mas existem alguns indicadores, alguns indícios, né, que fazem a gente parar para avaliar, por exemplo, mudanças de comportamento, né? Um jovem ali, por exemplo, que antes era extremamente ativo nas redes, né, com seus colegas, e de repente começa a se isolar. O próprio isolamento, né, que também alguns sinais de tristeza e sofrimento, né, verbalizações que muitas vezes essas pessoas elas trazem, né, de que está cansado, né? A gente vê muito isso dentro do nosso trabalho, né? Às vezes é um colega de trabalho que está falando que está cansado todos os dias, né? E a gente tem muito essa tendência de achar que o trabalho, por exemplo, é uma forma... A gente não pode não ir trabalhar sem estar doente, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente banaliza a doença, porque a gente acha que a gente tem que dar conta, porque é um sinal de fraqueza, né? Então, os sinais nem sempre são claros, mas a gente sabe que uma grande estimativa aí de pessoas que já têm um transtorno, né, psicológico, né, assim, que já é a gente fala que são fatores... transtorno de humor também, né? São vários, sim. Mas, assim, a gente fala que são fatores predisponentes e precipitantes, né? Que são vários fatores. E é por isso que quando a gente vai falar sobre o suicídio, a gente fala de uma causa multifatorial. Não tem uma causa única, né? A dor e o sofrimento emocional, ele envolve várias questões, né? Você está falando de jovens, e tem diferença os sinais de jovens para um adulto, para uma pessoa mais, assim, idosa? Geralmente tem adultos também que falam, né, de tirar a vida, enfim. Tem diferença? Deve ter, né? Na verdade, assim, né, nós somos indivíduos, mas nós vivemos no coletivo, né, e muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de sinais e sintomas, né, quando eu falo que realmente eles nem sempre são claros, às vezes um pai de família que tenta ali dar conta de tudo, um jovem, geralmente ele é mais impulsivo, né, para poder a tomada de decisões. A gente sabe que aí a população idosa é uma população de grande risco, a população indígena, a população LGBT. A gente sabe que pessoas, né, que sofrem com racismo, preconceitos. Então, a gente tem uma estimativa alta nessas populações, né? Igual a gente fala que as mulheres, né, muitas vezes elas tendem a buscar ajuda, porém, elas também, né, têm sido cada vez mais crescente. Então, não tem é para todos os públicos. Até descobrir a causa, né, realmente... É que, na verdade, a gente fala que não tem uma causa única, né? Realmente são várias causalidades, né? Que chega num ponto é uma somatória de fatores. Esse ato, né? Isso. O consumo de álcool também e outras substâncias aumenta
acredito que aumenta o risco de suicídio também, né? Tem um aumento. Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala sobre os principais indicadores, né? Nós temos aí a depressão, os transtornos de humor, os transtornos de personalidade, né? A dependência química, ela está em terceiro lugar entre um dos indicadores de grande risco, porque a pessoa geralmente ela perde esse contato com a realidade. Isso também é um fator de risco, né? Essa questão dos delírios e tem algumas doenças que são transtornos psicóticos, esquizofrenia. Existem algumas questões assim de doenças específicas que elas não são únicas, não quer dizer que a gente vai colocar como uma categoria, mas são riscos, se não for bem tratado, se não for bem cuidado, a gente sabe que pode, né, trazer consequências se não for bem manejado, né? Tá. A depressão é uma das causas que é mais falada, né? Assim, que se discute muito em relação que leva ao suicídio, né? Como você está falando, tem vários fatores e a depressão é uma delas, né? A depressão, na verdade, né, a gente fala que hoje ela é uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem, né? Tratar a saúde mental é algo que a gente precisa reavaliar, porque envolve custos, envolve tempo, e a depressão como uma doença, muitas vezes a pessoa ela demora para buscar essa ajuda, porque as pessoas banalizam o sofrimento, né? A gente vê muito isso. Eu, particularmente, eu escuto isso o tempo todo, né? Para de chorar. Tem gente que acha que é assim, frescura, né? Doença de rico e outras coisas mais. E não é, né? Hoje qualquer um está sujeito a ter depressão, né? Crianças, né? A gente tem depressão pós-parto, depressão psicótica. Tem vários tipos de depressão, né? E, na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma pessoa que ela está desesperançosa, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente fala de uma dor, né? Um desfecho trágico para uma dor insuportável, mas envolve muito isso, né? Sim. A falta de esperança associada ao desespero, né? E o quanto que isso pode se tornar um risco para as pessoas, né? Tá certo. É possível orientar uma pessoa a buscar tratamento? Na verdade, assim, até o foco da campanha, né, infelizmente, com o tempo foi sendo de uma forma muito maçante, né, como a gente fala, às vezes é setembro inteiro falando sobre esse assunto, mas a gente tinha que fazer uma proposta de ação mesmo, né, porque a gente fala sobre buscar ajuda, né, mas a gente não sabe onde, como, de que forma a gente busca essa ajuda. Então, é muito importante, a campanha ela tem essa importância, né, justamente para a gente entender quais são os canais de ajuda, como a gente pode buscar. Então, a prevenção, né, ela não começa com as falas ou as ações que as pessoas têm em relação ao suicídio em si, porque para cada suicídio houveram várias tentativas que se precederam, ideias, né, a gente fala que são as ideações, depois vem as tentativas e o suicídio propriamente dito aí como o desfecho realmente assim dessa dor insuportável. Mas a prevenção ela tem que começar desde a gestante, desde o útero, né? A gente fala, porque a gente tem que tratar a criança, tem que tratar as emoções. Hoje a gente vê que existe muito essa dificuldade, né, de tolerância a frustrações. A gente vê algumas escolas trabalhando, ensinando, né, essa questão das habilidades socioemocionais, o quanto que é importante a gente aprender a educar as nossas emoções, né, porque a gente está cada vez mais intolerante, cada vez mais inacessível, cada vez mais indiferente, que eu acho que é uma das doenças mais preocupantes do mundo atual é a indiferença. Né? A gente fazer de conta que não está vendo, fazer de conta que não existe o problema. Então, assim, tem pessoas expostas, né, de fato, a fazer a diferença. E a gente não só fala, né? A gente tem que agir mesmo. Tá certo. E quando se trata num assunto sério desse, com certeza tem que ser com um profissional, buscar um profissional, porque nem sempre uma outra pode, sim, conversar com um amigo, né? Tem essa orientação, mas você precisa ver realmente se o seu amigo vai te dar um suporte ali que um profissional vai... Igual um profissional, né? Nem sempre, né? Às vezes um amigo não está disposto a ouvir, enfim.
O importante é buscar um profissional, né? Tá Sim. expondo, tá colocando tudo que tá sentindo, se passando com um profissional, né? Na verdade, a busca por um profissional de saúde, né, e nem todos os profissionais também estão preparados para tocar nesse assunto, né? Eu venho me preocupando muito, porque como eu trabalho no hospital, eu vejo que cada vez mais crescente, né, o número de pessoas que buscam o tratamento, a ajuda para poder cuidar, né? A gente fala que a gente pode prevenir, mas não pode prever. A gente pode acolher, mas a gente não vai resolver. A gente pode, às vezes, fazer coisas por várias pessoas, né, tentando. A gente tem vários tipos de prevenção, que é prevenção seletiva, né, tem prevenção que está, né, para a população, tem aquela população específica, e o individual, que seria esse tipo de auxílio com o profissional de saúde. Por isso que é muito importante a gente saber aonde a gente vai buscar essa ajuda, quem é esse profissional também. Sem dúvida. Porque a gente precisa se aperfeiçoar naquilo que a gente está cuidando. Eu tenho um cuidado muito... faz alguns anos que eu venho me dedicando a esse estudo. Então, o profissional precisa estar preparado para tocar nisso, nesse tema, nesse assunto. Não está distante da nossa realidade. Agora que a gente começou com alguns protocolos de atendimento, né, de como que a gente vai fazer. Às vezes até um saco de lixo dentro de um hospital é um risco. Então, a gente tem que olhar para todas as vias, para todas as direções, porque é um problema complexo, né? A gente não tem respostas simples. E uma das coisas que as pessoas mais fazem, né, é dar respostas rápidas, né, como se fosse muito seguro, né, falar, olha, né, vai ficar tudo bem, e não é bem assim. A gente precisa primeiro escutar, porque escutar vai muito além de ouvir, né? Sim. E além dessa questão de você achar que você está sendo empático, só pelo fato de você estar tentando se colocar no lugar do outro, mas esse lugar a gente nunca consegue estar, né? Realmente. A empatia sem compaixão, ela não é nada. Então a gente precisa realmente se colocar no lugar de quem escuta, de quem está disposto a entender essa dor do outro, sem julgamento, principalmente, né? Às vezes o cuidado ele pode vir de uma pessoa, de uma palavra, de uma pessoa amiga, sim, mas a gente precisa estar preparado, né? Por isso que a campanha ela visa um pouco isso, né? Da gente diminuir o como e acionar muito essa coisa. Então, peraí, então se eu posso ser um canal de ajuda, por que não, né? E é um tabu, você acha que esse tabu já está sendo quebrado? A gente... assim, ainda existem muitos mitos, infelizmente. Né? A gente tenta quebrar algumas vias aí que interferem cada vez mais na busca de ajuda, né? Tabus, cara virada, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes não querem falar sobre esse assunto, desvia o foco, por isso que tem sido falado a importância, falar é a solução, né? Por quê? Que essa é a tópica, né? Porque se a gente não toca nesse ponto, né, de falar sobre formas de prevenir, formas de cuidado, a tendência aqui no Brasil, né, a gente sabe que é um indicador muito alto. Nós somos o primeiro lugar no número de ansiosos do mundo, né? O suicídio ele está entre a terceira causa de morte do mundo também, de maior risco, né? Na população jovem, como eu falei. Então, assim, se a gente não mudar nossas estratégias, a tendência é a gente não conseguir realmente levar as pessoas para o tratamento correto. Que muitas vezes precisa associar terapia, medicamentos, tem outras terapias alternativas, tem muitas coisas que a gente às vezes pode acionar, mas depende muito do individual de cada um, de que cada um vai realmente precisar. Tem esse lado, né? O individual, né? Sim. É que assim, na questão emocional, né, como é uma questão bem complexa aí, muitas pessoas, por exemplo, numa questão de uma condição de um transtorno depressivo, por exemplo, a gente fala que a gente pede para a pessoa que tem uma fratura não levantar da cama, né? Mas quando uma pessoa tem uma fratura emocional, a gente acha que realmente ela vai dar conta, né? E existem muitas situações que a gente às vezes precisa ter cautela, porque nem tudo são palavras, nem todo mundo vai falar o que está sentindo, e muitas vezes a gente fala que existe uma constrição cognitiva, a pessoa ela não consegue perceber, né, o que está acontecendo, né? E muitas vezes na hora do desespero, essa dor insuportável, intolerável, né, a pessoa não encontra saídas.
Então, quando a gente fala de a luz do fim do túnel, para algumas pessoas essa luz do fim do túnel é a própria morte, porque é aquela, né, aquela solução para aquela situação que a gente está vivendo, que é muito insuportável. Mas nem todas as pessoas que você vai oferecer ajuda vai aceitar de primeira, né? Exato. O que a gente não pode é desistir de tentar auxiliar, né? De achar que a gente também, né? Como eu disse, a gente pode prevenir, não pode prever. E o acolhimento muitas vezes não é resolver mesmo, porque às vezes a gente quer pegar aquele problema pra gente e tentar resolver do nosso jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a forma como a gente toca na dor do outro, né? Porque a gente fala que a dor que dói em mim não dói do mesmo jeito que em você, né? Realmente. Então, o jeito de buscar essa ajuda, primeiro escutar, deixar essa pessoa perceber que você está realmente disposta a isso, né? Porque nessa hora a gente vê muitas pessoas, busquem ajuda. Estou à disposição. E de repente, quando você precisa daquela pessoa, ela não está ali para te ajudar, né? De fato. É verdade. Tem que ter uma disponibilidade, uma paciência, né? Eu falo que a gente tem que se dispor de muitas coisas, né? Para poder cuidar, de certa forma, né? O que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? Assim, uma pessoa que chega a ter pensamentos, ideações suicida, né? Ou tem esse pensamento de, né, tá tudo acabado, algo nesse sentido. É muito importante entender, né, que a gente pode encontrar formas de buscar ajuda, né? Quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente precisa falar que, olha, não é um caminho sem fim, né? São várias, é uma força-tarefa para ajudar. A gente fala de um tratamento interdisciplinar, né? Não é só um lugar, não é só uma pessoa, né? E é importante a gente olhar como algo que a esperança, né, de você buscar o tratamento correto, de você entender que esses pensamentos, né, a gente fala que é um pensamento à procura de um pensador, né? A nossa mente, ela é barulhenta. A gente está num mundo que a gente está com pressa para tudo. A gente está com pressa para poder dar conta de tudo. E a gente não vai conseguir. E a gente quer fugir da dor. A gente quer viver o prazer e fugir da dor, né? E não existe uma vida que não tenha sofrimento, dor, tristeza, angústia. E eu entendo, né, até é importante falar, que nesse processo, algumas pessoas perderam pessoas de fato, né? Que a gente fala da pós-venção. Então, algumas pessoas que pensam no suicídio, às vezes são essas pessoas que já perderam alguém. E não é tão simples, né? Sentir essa dor é uma dor que incomoda muito. É uma sensação de culpa, de achar que podia ter feito algo e não fez. Que a gente chama de sobreviventes enlutados pro luto, né? Muitas pessoas, né, que uma morte por suicídio, ela vai impactar mais de 135 pessoas. E isso pode aumentar mais ainda esse indicador quando é uma pessoa famosa ou algo nesse sentido. Então, assim, existem formas de cuidar, existem formas da gente buscar ajuda. Até um dos desfechos da campanha, quando ela começou em 94, né, teve um jovem nos Estados Unidos que ele tinha 17 anos e ele colocou, né, assim, né, foram várias pessoas que fizeram a campanha depois, né, um jovem que né, com seu carro, um Mustang amarelo, ele colocou fim à própria vida e no momento que, né, do enterro, os pais deixaram cartinhas e bilhetes com uma fitinha amarela. Os amigos também difundiram isso, falando, não faça isso, por favor, busque ajuda. E é muito desesperador para quem viveu a perda, para quem viveu o desespero de ter uma pessoa, né, próxima. Então, esse pensamento, muitas vezes, ele pode passar pela nossa mente, mas a gente fala que o grande risco é ter tentado antes, né? Então, é possível buscar ajuda e é possível a gente encontrar um elo de esperança nesse meio desse caos, né? Que muitas vezes a nossa dor emocional causa em nós.
Maravilha. Você já teve paciente que conseguiu sair dessa depressão, enfim, de chegar ao ponto de falar que queria se suicidar e conseguiu, buscou ajuda e saiu, conseguiu, Sim, assim, não, leva uma vida normal, enfim. não é tão distante de nós, né? Eu falo que se a gente for perguntar para as pessoas, algumas delas ou todas vão falar que já ouviu falar ou que conhece alguém que perdeu, ou que talvez tenha vivido isso, né? De fato, de ter perdido alguém muito significativo na vida. E então, assim, dentro de um tratamento, né? Eu falo que minha paixão pela psicologia, ela começa daí, né? Porque eu posso não mudar você, mas eu posso provocar sua mudança de alguma forma, né? Ninguém muda ninguém, mas a gente pode provocar mudança no outro. Sim, sem dúvida. E você colocar uma perspectiva não irreal, né? Não idealizada, mas trazer ferramentas e trabalhar com o manejo correto, a gente, de fato, assim, a gente pode mudar o desfecho dessa história, né? Perfeito, perfeito. O Centro de Valorização da Vida é o único centro de apoio às pessoas com risco? Não, né? Na verdade, o CVV, ele é uma proposta extremamente, né, rica em termos de auxílio, de ajuda, né? Que é 188, que é um número aí que é nacional, e a gente sabe que as pessoas elas podem buscar essa ajuda através da ligação, mas não é o suficiente, né? A gente fala que as prevenções elas não são, elas não vão focar todas as demandas que a gente vai encontrar. O CVV, ele é uma das ferramentas, né? São voluntários aí que buscam realmente estar ali com uma escutativa, eles fazem todo um preparo, né, para poder cuidar dessas pessoas. A gente tem os CAPs, né, nas cidades. Também. A gente sabe que cada vez mais o indicador aí de número de pessoas que buscam tratamento para saúde mental só intensificou. Isso aumentou muito após a pandemia, principalmente, né? Então, os CAPs, né, a gente tem aí a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que a gente tem as questões de pensamentos, ideações e tentativas como uma urgência médica, né? Certo. Até atualmente tem sido algumas cidades têm contratado até psicólogos para o SAMU, né? Então, a gente sabe aí que a gente precisa de pessoas para treinar pessoas para saber como fazer o manejo em escolas, né? São campanhas de prevenção que às vezes podem acionar professores. Mas, assim, a busca de ajuda por profissionais, né? Tem um site que chama Mapa de Saúde Mental. Ali tem alguns profissionais que atendem com valor social, que às vezes você pode fazer seu cadastro. Tem algumas páginas também, a Vitaleri, principalmente, que eles fazem... Hoje em dia tem muitas coisas que a gente pode acionar, cartilhas, até de orientação de como falar sobre o assunto, o que não dizer, né? A gente vê muito esses balões, e a gente não está falando de festa, a gente está falando de sofrimento, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado até com essas, né? Falar cometer suicídio, né? A gente hoje muda para morte por suicídio, para não atrelar a uma questão de como se fosse um crime, né? Então, é um ato dor, né? Um ato crime. Então, a gente tem que olhar para algumas formas de dizer, né? Também. Mas existem várias ferramentas, né? Nessa busca de ajuda. E, né? Sempre importante você aí deixou olhar para isso. praticamente várias aí, né? Para as pessoas que realmente precisam, né? E não ter vergonha de falar, não ter vergonha de buscar, que é importante, né? As pessoas, muita gente se esconde, né? Tem vergonha de tocar no assunto, enfim. E tem que buscar ajuda, a verdade é essa, né? Quem está passando por uma depressão, algum problema que seja, até mesmo de saúde, né? Tem que buscar ajuda. Não pode ficar remoendo, não pode ficar... Não deve-se, né? Ficar... tipo, quietinho no canto ali, não, vai buscar ajuda, porque vale a pena, a vida é uma só e vale a pena lutar pela vida, né? Sim, se tem vida, tem esperança, né? Então a gente precisa olhar para a vida como algo extremamente, né, assim, nosso grande valor é poder viver. A gente muitas vezes vive pensando no fim, né? E a gente acaba não vivendo.
A gente fala presente, que né? é o presente que a gente ganhou, mas que a gente sabe que a gente não vai anular a dor do outro, né? O sofrimento realmente ele existe e a angústia não engana, né? A gente fala que se tiver doendo, você não precisa estar sozinho nisso, né? Então, Verdade, né? não é só quem sofre de um problema específico, de um transtorno já diagnosticado, mas a gente sabe que tem outras pessoas aí que não tiveram nenhuma relação com isso, às vezes um trauma, às vezes uma questão de um abuso, Também, bem colocado. violência, né? Quantas mulheres aí Que sofrem violência. Então, assim, realmente. algumas estratégias em outros países deram certo, por isso que se reduziram muito os números nos países da Europa, principalmente, só que no mesmo tempo aumentaram nas Américas. Ou seja, se a gente usar estratégias e ações que funcionem de fato, reduzindo alguns riscos, né, a gente pode, às vezes, diminuir essas estimativas aí. Tá certo. Perfeito. Perfeita a sua colocação. E daqui eu deixo o meu recado, né? Busquem ajuda, sim, vale a pena. Viver é muito bom. Problema todos nós temos, né? Todos nós. É difícil quem não tem. Muita gente esconde, mas tem. E busquem ajuda. Graciana, gratidão, muita gratidão por você falar de um assunto delicado, né? Tá passando aí dicas e falando, abordando um assunto desse de extrema importância. Deixa suas redes sociais para quem quiser te procurar, conhecer o teu trabalho, enfim, passa suas redes sociais. Bom, eu agradeço, né, principalmente pelo espaço de poder falar sobre esse assunto, né? A importância da gente olhar para essas temáticas com atenção e cuidado, saber realmente entender que a informação ela pode salvar vidas. A gente souber falar bem, saber entender melhor também sobre, né? E assim, né, aí a gente sabe que se alguém precisar, realmente busque essa ajuda. Eu trabalho no consultório, né, fica no Centro Empresarial, ali na 9 de Julho, na Rua Quintino Bocaiúva, 300, sala 3. Meu número, né, de contato é o 991367780. E, né, qualquer coisa que precisar, as minhas redes sociais, a psicóloga Graciana Pereira, né, pode estar buscando ali para a gente conversar um pouquinho, se precisar de alguma coisa, se precisar de encaminhamentos também. Maravilha. A gente vai se ajudando, né? Amém, obrigada, muita gratidão. Agradeço. Continue nos seguindo pelas redes sociais. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E as ofertas do mês de setembro na Unishop Amai estão imperdíveis. Confira! Desinfetante Azulin de 500 ml, fragrâncias, R$ 1,49. Limpador gel Azulin de 500 gramas, fragrâncias, R$ 3,99. Desengordurante Azulin de 500 ml e spray, R$ 4,99. Limpa laminados e porcelanato Azulin de 750 ml, R$ 4,99. Desinfetante limpador perfumado concentrado Azulin de 140 ml, fragrâncias, R$ 6,99. Limpador gel Azulin de 5 kg, fragrâncias, R$ 24,99. Vem pra cá! Rua Dr. Manuel Furtado, número 148, telefone 3662-0831, no centro de Batatais. Você está procurando um look novo? É aqui, na Buy High Modas. Começou a moda inverno na Buy High Modas e Acessórios. Venha conferir! Tudo em moda feminina, masculina e plus size. Rua 9 de Julho, 160, no centro de Araraquara.